escuras, tua luz brilhará e comigo estarás e comigo estarás e comigo estarás. Glórias a Deus. Amado Deus e querido Pai, obrigado, Deus, obrigado por este tempo, obrigado por este dia, Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, separaram este tempo para poder te louvar, engrandecer o teu nome, para poder, ó Pai, levar consigo a tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas, ó Pai. Prepara os nossos corações, ó Deus, para a tua mensagem agora, Senhor, que ela seja lida, seja exposta, ó Deus, que venha de encontro conosco, que a tua palavra, Senhor, venha ser luz para o nosso caminho, ó Pai. Por favor, ó Deus, assim te pedimos, ó Deus. Amém. Amém, amém. Pode se assentar, queridão, queridona. Que bênção, que bênção. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 7, tá ok? Isto, João Marcos já soltou a tela para todo mundo ficar observando já pela imagem o que a gente tem de desafio para começar a compartilhar nesta noite, né? Estas mensagens nós temos feito assim de maneira muito nossa, muito particular, sem qualquer outra preocupação a não ser entender o recado de Deus, né? E de parte a parte, de pouco a pouco. É muito importante a gente reforçar o entendimento do propósito do autor do texto, do livro sagrado, de organizar a história, não é? De maneira cronológica, no caso de Josué. A conquista da terra prometida demorou algo em torno de 7 anos, um período relativamente curto. Josué já era um cidadão com seus mais de 80 anos, né? Já havia vivido muita coisa, já havia sido discipulado, eu falando de discipulado, né? Por Moisés. Ele era o jovem servidor, filho de Num, né? Que não se apartava da tenda, juntinho ali, usando uma expressão que nós vamos encontrar no livro de Êxodo. O livro de Josué começa com a afirmação da liderança de Josué. O Senhor falando, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te e tende bom ânimo. Não é? Capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei nem o abandonarei. Além desse apoio divino, desse suporte divino, o próprio povo também, através dos oficiais ali, disseram para Josué, ainda no capítulo 1, versículo 16, eles responderam a Josué, tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos, como em tudo obedecemos a Moisés. Pula essa parte, né? Assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem, preste atenção, porque isso vai ajudar você a entender a mensagem desta noite. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Então Josué, amados, está aqui munido de uma confiança.
fruto de uma palavra de fé empenhada pelo próprio Deus e fruto também de uma aprovação da sua comunidade, do seu próprio povo. Ele então empreende, amados, a conquista da nova terra a partir da travessia do Jordão. O livro começa ainda com o povo ao leste do Jordão, e a estratégia no capítulo 3, então, é colocar a Arca da Aliança na frente, colocar os sacerdotes conduzindo esta arca, que representa então a presença de Deus, e o povo estaria, como foi com Moisés, lá na travessia do Mar Vermelho, agora com Josué na travessia do Rio Jordão. A ordem no capítulo 3, versículo 5 de Josué foi: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus age no contexto de santidade. Isso é importante também para você entender a mensagem de hoje. O nosso Deus é santo, o nosso Deus não compactua com pecado. O nosso Deus, ele não tem aliança com o homem desobediente, com a mulher desobediente. Não tem como, amados e amadas, ser bem-sucedido na vida sem ouvir a voz de Deus. Eu comecei o culto falando acerca daquela expressão que o Deus, o Pai, vai dizer em Marcos capítulo 9 a Jesus: este é o meu filho amado, ouçam o que ele tem para dizer. Nas versões mais clássicas diz: a ele ouvi, escute o que ele tem a dizer. Houve a travessia, você sabe muito bem. Capítulo 4 nós temos um memorial sendo feito. Capítulo 5, 2 ritos sagrados são estabelecidos. A circuncisão, que é o símbolo externo da aliança que havia sido feita a partir de Abraão, e a celebração da Páscoa, que rememora a saída do povo do Egito. Durante 3 mensagens nós tratamos do capítulo 5, verso 13, até o final do capítulo 6, verso 27. Falamos que essa luta foi uma luta de Deus. Falamos que a estratégia foi uma estratégia de Deus, porque homem nenhum poderia inventar um plano doido disso, né? Rodear as muralhas de Jericó durante 6 dias, tocando apenas uma trombeta de chifre de carneiro, e o povo armado, mas ninguém falando nada, todos em silêncio. A Arca da Aliança, que na travessia do Rio Jordão ia na frente, agora em Jericó ficava na retaguarda, e toda aquela situação. E no 7º dia houve então mais um toque da trombeta, o grito do povo, a conquista da terra. E Deus então havia orientado claramente, capítulo 6, versos, se você puder acompanhar comigo aí, havia uma ordem específica, tá ok? Versículo 18: quanto a vocês, capítulo 6, verso 18, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, das coisas separadas, das coisas que eram destinadas ou à destruição ou ao santuário do Senhor, se fosse algo de ouro, prata, bronze e ferro. Deveria ser preservada e dedicada ao Senhor no santuário. O restante, tudo deveria ser queimado, destruído. Tá? Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. E você conhece muito bem a história. O povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas, e houve então a conquista da cidade. Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, foram todos completamente destruídos.
A mensagem passada eu enfatizei o versículo 27, lá ao final. Assim o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. O Senhor estava com Josué. Me lembrou perfeitamente aquilo que nós encontramos no capítulo 39 de Gênesis. O Senhor estava com José. Né? Faz muita diferença, amados, quando o Senhor está junto de nós. Né? Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo favorável. Jericó, a principal cidade de Canaã, veio ao chão pela fé. Hebreus 11 vai estar dizendo: pela fé as muralhas de Jericó ruíram. Estratégia de Deus, luta de Deus. Não foi nenhum soldado, nenhuma estratégia humana, não foi um barulho, não foram placas tectônicas, foi o próprio Deus que destruiu. Agora então, nós vamos ver um lado cinzento dessa história. Conquistaram Jericó, a cidade mais importante. Agora, no caminho da conquista, estava uma cidade pequena chamada Ai. E ali, o Senhor revela que se paga um preço muito alto por desobediência. Talvez um excesso de confiança? Sim. Há quem diga que Josué nem orou para conquistar Ai. Talvez ele acreditou demais na sua força? Talvez. Mas aconteceu algo no coração de um homem chamado Acã. E o coração deste homem se revelou. E trouxe destruição, não apenas para ele. Antes fosse só para ele, né? Mas para todo o povo de Deus. Vamos ao texto? Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo, e diga: santifiquem-se para amanhã,
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão, segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Seraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os cílios e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Ó Deus, por favor, eu te peço que, mais uma vez, Deus, fale ao nosso coração, impacte as nossas vidas com esta palavra. No nome de Jesus. Amém. João Marcos, a grande ideia: optar pela desobediência a Deus fará de você uma ameaça a si mesmo e a todos os que estão em seu entorno. A desobediência, quando você escolhe a desobediência, opta conscientemente por ela, você se torna uma ameaça, tanto a si mesmo, como para todas as pessoas que estão ao seu entorno. Esse texto pode ser dividido em 3 porções claras, né? Primeiro, a perda de uma batalha favorável. Dá um clique aí, João. Perda de uma batalha favorável. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Segundo, dá um clique, João. O pecado descoberto. Houve então uma averiguação, algo aconteceu. E terceiro, a justiça de Deus foi
executada. Muito bem, vamos começar com a perda dessa batalha favorável. Eu começo então fazendo um trocadilho aqui dos nomes, né? O primeiro verso fala de Acã, o último verso fala sobre Acor, o vale de Acor. Me parece que aqui há uma relação próxima de nomes. Acã significa perturbação, Acor significa inquietação. Então, quem trilha, amados e amadas, no caminho da desobediência, convive com Acã e Acor, perturbação e inquietação. É interessante, amados, que Acã vai ser conhecido como aquele que trouxe desgraça a Israel. Em 1 Crônicas 2, verso 7, ao falar da genealogia, diz que o filho de Carme foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Entrou na história. Quem foi Acã? Aquele que causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas sagradas. Algo que me veio à mente muito forte durante essa tarde foi a orientação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, cobicei e peguei, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A primeira porção, amados, que será alvo da nossa mensagem desta noite, dos versos 1 a 9, falam a respeito dessa batalha que foi mal sucedida. Ainda não havia sido revelado o que estava acontecendo. Nós lemos essa passagem e nós somos privilegiados porque nós sabemos o que de fato estava acontecendo. Mas o autor, ele nos anuncia logo de cara de que os filhos de Israel haviam sido infiéis. E já logo de cara já dá nome e sobrenome. Não havia sobrenome no hebraico, mas havia a questão de quem era filho, né? A sua ascendência. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. A importância, amados, daquilo que a gente chama de solidariedade racial ou solidariedade comunitária. A família. Como, amados, o tronco familiar, ele é importante para precisar algumas questões que começam a acontecer na nossa vida hoje e que são influências de decisões que são tomadas pelos nossos familiares. Eu não estou falando de maldição hereditária, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de algo determinista ou fatalista. Eu estou falando de influência familiar. Eu estou falando de que quando você representa a sua família, então por isso que o texto faz questão de colocar Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Era alguém que tinha nome, alguém que tinha sobrenome, um rastro familiar, alguém que tinha raízes no povo, com o povo de Deus, amados. Não era um estrangeiro, não era um forasteiro, não era um peregrino, não era alguém que estava ali que de repente não conhecia aquilo que Deus havia dito para Moisés. Era alguém que não tinha assistido aquilo que o Senhor havia dito a Josué. Não, 1000 vezes não. Era alguém que tinha raízes em Israel. Deus havia dado uma orientação bem explícita, e eu li logo no início para vocês. A cidade condenada, a única sobrevivente da cidade seria Raabe, a prostituta.
Eles deveriam guardar das coisas condenadas, do anátema, daquilo que fosse santificado ao Senhor. Uma parte seria usado para o santuário, ouro, prata, bronze e ferro, consagrados ao Senhor. O restante tudo, amados e amadas, deveria ser destruído. E antes de você se sensibilizar com a causa dos cananeus, deixa eu lembrar para vocês que o livro de Josué está encharcado do conceito de justiça de Deus sobre o mal humano. Os cananeus, amados, Deus havia deixado claro em Levítico capítulo 18, versos 1 a 5. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos, farei segundo os meus juízos. Deus está dizendo, olha, faça de acordo com os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Depois você vai ler o texto todo de Levítico 18 e você vai ver por que, amados, os cananeus foram recomendados por Deus que eles fossem completamente destruídos. Eles tinham, amados e amadas, envolvimentos terríveis. Eles eram afins e contumazes, em uniões sexuais promíscuas, havia violência entre eles, havia devassidão entre eles, de tal modo, amados, que a ordem do Senhor era que de fato não houvesse qualquer tipo de aliança. No verso 24 do Levítico 18 vai dizer: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores desta terra que nela estavam antes de vocês fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminadas do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo. Obrigação, tá? Não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso se chama aliança, aliança exclusiva. Deus queria e exigia que o povo tivesse exclusividade no seu culto. Havia entre os cananeus corrupção moral, havia entre os cananeus sacrifício de crianças, havia entre os cananeus várias, diversas perversidades. E Deus disse: destruam os cananeus. Eu não quero que vocês tenham alianças com eles. Aí você pergunta assim: Deus iniciou então o genocídio? Não necessariamente. Por mais que as expressões sejam fortes, do tipo destruam totalmente, não deixem nenhum sobrevivente, tudo que respira matem, são expressões muito fortes, mas que não devem ser compreendidas ao pé da letra. Até mesmo porque muitos cananeus, se não muitos, mas alguns cananeus, se converteram ao Senhor. Raabe, e mais tarde nós vamos ver no livro de Josué acerca dos gibeonitas. Tudo bem que eles tiveram uma estratégia um tanto quanto capiciosa, mas eles se aliaram ao povo de Deus. Mas, amados, havia essa ordem. Em Deuteronômio 20, o texto todo, mas eu não vou ler obviamente, diz assim nos versos 16 a 18: porém das cidades dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. E aqui fala acerca dos povos, tá? Heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus. Para quê?
Deuteronômio 20, 18. Para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaris contra o Senhor vosso Deus. Está claro, amados, eu não sei para você, mas está claro para mim que Deus aqui quer evitar uma contaminação através de cultos idólatras, de práticas perversas e de imoralidade. A coisa é tão séria que você vai ver o livro de Juízes e por conta da desobediência do povo do Senhor, de obedecer isso e deixando outros povos ali, há uma expressão também muito assim cruel, que vai dizer de que esses povos se tornaram espinhos na barriga do povo de Deus. Você imagine espinhos, o termo da Bíblia é ilhargas, não é? Na cintura, na barriga, na altura da barriga, espinhos. Deus estaria deixando este povo ali. E é algo sério, amados. Algo muito sério. Por quê? Por conta da desobediência. Desobediência. Houve uma infidelidade. O texto faz questão de apresentar o nome do infrator. A revista atualizada começa o texto dizendo: prevaricaram os filhos de Israel. Crime de prevaricação. O que significa prevaricar? Agir com traição. Agir com infidelidade. Agir traiçoeiramente. Cometer transgressão. Na maioria das vezes, no Antigo Testamento, esse pecado é cometido contra Deus. Essa é a única passagem em que essa referência não é a pessoas ou a Deus, diretamente. Porque eles foram infiéis e prevaricaram em relação às coisas condenadas. Mas essas coisas condenadas representavam um relacionamento com Deus. Porque, repito, ouro, prata, bronze e ferro, tudo teria que ser alocado ao santuário de Deus. Sabe qual é o correspondente no Novo Testamento para isso que Acã fez? Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira. Todos entregavam as ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos. E aí nós encontramos então, no texto, Ananias e Safira entregando uma parte do valor do terreno, Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. O que não era, amados, pecado por si só. Ele não era obrigado a dar o valor total do terreno. Não era uma campanha como de algumas igrejas loucas que a gente tem hoje, dê tudo, né? Dê o valor todo, dê o seu salário todo. Não, não. Reteve uma parte. Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Olha só. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu. O pecado aqui é da mentira para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. 3 horas depois, diz versículo 7, sem saber o que tinha acontecido com Ananias, entra sua esposa Safira. Versículo 8, Pedro dirige a ela e pergunta: foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Porque eles disseram que haviam entregue todo o valor. Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro diz: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí
à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Aí eu sei que a leitura do texto, né, somente no capítulo 5, acerca de Ananias e Safira, pode dizer, mas eu ainda não entendi, pastor. Qual foi a motivação de Ananias e Safira? A mesma motivação, amados, de Acã, a desobediência. Desejar ter uma notoriedade e uma reputação imprópria. Porque o versículo anterior, os versículos anteriores do capítulo 5, capítulo 4, versos 36 e 37, fala de que Barnabé, o levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, entendeu? Ananias quis imitar a Barnabé. Tentou ter o louvor da igreja, tentou ter, de certo modo, o favor do Senhor, mas sem ter tido a generosidade de uma entrega que lhe fosse completa. É correspondente àquilo que a gente tem com Acã, amados. Por isso que Deus não contemporaniza com o pecado, Antigo Testamento, Novo Testamento e nos nossos dias. O texto vai dizer no finalzinho do versículo 1 que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Porque a ordem era não ficar com nada. A ordem era entregar tudo, que era ouro, repito, prata, bronze e ferro ao Senhor. E aqui nós temos então, amados, o plural, não é? Diz o texto de maneira clara, os filhos de Israel foram infiéis. Aí você deve estar pensando, mas pastor, não foi só Acã, por que aqui está falando dos filhos de Israel? É por um princípio na Bíblia que você não pode abrir mão, chamado princípio da solidariedade. O único homem é o ofensor, mas toda a comunidade é vista como tendo cometido a transgressão. E a ira do Senhor não se acendeu contra Acã apenas, mas contra os filhos de Israel. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que a igreja é corpo de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, vós sois o corpo de Cristo. Não vai dizer, vós sois corpos de Cristo. Só existe um corpo. Mas eu e você fazemos parte, amados. Há essa relação comunitária, este princípio de comunhão. Não apenas naquilo que é de bênção, mas infelizmente, amados, também naquilo que é maldição e de transgressão. É triste, amados, trilhar por esse caminho, mas fato é que são muitas as vezes que o Senhor acende a sua ira contra o seu povo, mesmo quando o pecado é cometido apenas por uma pessoa. Em Números 11, 1, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Números 11, 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E Números 22, 22, acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Nós temos registros, amados. E é interessante que eu não posso perder esse detalhe, me permita fazer essa relação com Atos 5 novamente. Foram os jovens que carregaram o corpo, tanto de Ananias quanto de Safira. Eu lhes pergunto, por que os jovens? Para servir de exemplo para aquela e para as próximas gerações, de que não se deve mentir para o Senhor. Não se pode tomar para si aquilo que você consagra para o Senhor. Ananias consagrou o valor total e entregou apenas uma parte. Uma parte. Acã, motivado por razões
que só ele poderia dizer, embora ele disse, né? Vi, cobicei e peguei. Mas ele sabia que era do Senhor. Mas ele viu, cobiçou e pegou. A partir do versículo 2, então, sem saber do ocorrido, Josué manda uma guarnição menor para a conquista de Jericó. Talvez ele achou o seguinte: não precisa tanta gente, não é? Mandou alguns espias, no versículo 2, vão espiar a terra. Eles homens foram, voltaram, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade. Não fadigue ali todo o povo, são poucos os inimigos. Então foi enviado 3 mil homens, só que eles fugiram, amados, diante dos homens da cidade de Ai. Versículo 5 vai dizer de que 36 homens morreram, e outros foram perseguidos, derrotados. E vai encerrar o versículo 4 dizendo: então o coração, versículo 5, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Houve baixas no campo de batalha, fuga vergonhosa e um desânimo generalizado no coração do povo. Amados e amadas, aquilo que nós vamos encontrar no capítulo 2, no versículo 24 de Josué, quando Josué diz assim: olha, certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Lá no capítulo 5 nós vamos encontrar no versículo 1, olha, quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão oeste e todos os reis dos galileus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. E agora nós estamos, amados, no capítulo 7, no versículo 5, dizendo: o coração do povo de Deus se derreteu e se tornou como água. O que aconteceu? O que aconteceu? Foram invertidas as situações, amados. Deus estava do lado do povo. Quando o comandante do exército celestial, no capítulo 5, vai se apresentar a Josué, e Josué pergunta: você está do nosso lado ou no lado dos nossos inimigos? Aquele homem disse: nenhum dos dois, eu sou comandante do exército do Senhor. Enquanto o povo de Israel estava do lado do Senhor, a coisa estava acontecendo. Mas agora houve uma ruptura, amados. O pecado causa uma ruptura sua com Deus. Acã estava no lado certo, mas estava com o coração distante, desalinhado, em outro lugar. Você pode, amado, estar na igreja, você pode pertencer ao povo de Deus e mesmo assim estar com o coração no mundo. Depois da derrota, então, amados, o que vai acontecer? O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué, no versículo 6, amados, ele rasga a sua roupa, ele se prostra com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Olhe para mim, a mesma arca que havia liderado o povo na travessia do Jordão, a mesma arca que havia ficado na retaguarda quando o povo rodeia a cidade, as muralhas de Jericó. Agora, diante da arca, diante da presença do Senhor, Josué se prostra. Ele e os anciãos, os mais velhos, os líderes, puseram pó sobre a cabeça. E Josué faz uma oração muito parecida com aquela que Moisés havia feito. Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado e ficado do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome?
Eu disse, amados, que Josué pega perfeitamente a mesma postura de Moisés, quando em Êxodo 32:12, Moisés diz: por que hão de dizer os egípcios com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Em Deuteronômio 9:28, Moisés diz: para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Eu gosto de pensar, amados e amadas, de que a Bíblia não esconde as fragilidades do seu povo, nem de homens de Deus e nem do povo de Deus. A historiografia de Israel não visa a celebração dos grandes feitos de um superpovo. Muito pelo contrário, Israel nunca foi um superpovo. Ainda que eles diziam e pensavam ser o povo eleito de Deus, os fracassos e as frustrações de Israel são expostos no registro sagrado para a nossa instrução. Vale a pena, meu queridão e minha queridona, parar e pensar nas batalhas mal sucedidas que nós estamos envolvidos. Eu vou dedicar esses últimos minutos para pensar nisso. O que você vem fazendo que está dando errado justamente porque, por alguma razão, que você sabe muito bem, há infidelidade no seu coração. Há alguma promessa que você fez para Deus e que você não está cumprindo. Há alguma coisa santificada, consagrada, que você vem prevaricando. Coisa séria. Muito séria. João Marcos, pula nas aplicações, meu filho. A desobediência não é uma questão de vacilo. É sempre algo deliberado e consciente. E sempre tem um preço a pagar. Eu gosto de pensar como o texto começa. Os filhos de Israel foram infiéis. E se a gente for seguir a sequência do texto, você vai ver de que a batalha mal sucedida foi resultado de uma ação muito deliberada, muito consciente. Mas olha para mim, Acã em nenhum momento falou nada. Se ele não fosse descoberto, ele jamais reconheceria o seu pecado. E ele teve que ser descoberto de uma maneira sobrenatural ainda, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. Não sei se foi o Urim e Tumim, aquelas moedas, aquelas pedras sagradas, não é? Ou por algum jeito espiritual, mas se não fosse essa acariação, essa CPI divina, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. O pecado não compensa, amados. Texto clássico de Paulo aos Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a segunda aplicação desta noite é o seguinte: na próxima quinta-feira vou estar reforçando sobre a necessidade da santidade. A ordem de Deus no versículo 13 foi: levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Amados, atente a este conceito. Santidade ao nosso alcance
é a percepção de que Deus se tornou acessível a nós na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Essa frase é do Ivênio dos Santos, pastor que eu tenho um carinho muito grande. Ele disse no seu livro, Santidade ao nosso alcance, ao seu alcance. Santidade é amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Santidade é fome e sede de ser justo. Santidade é a busca honesta de ser semelhante ao Senhor. Santidade é a busca por conquistar aquilo pelo qual fomos conquistados.